Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva, tudo maravilha rapaziada. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 7 de maio de 2023, deste domingão. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Lá vocês terão bilhete pronto, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então o link é aí na descrição do vídeo, meu parceiro, se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Domingo amanhã, Brasileiro Série A. O jogo do Atlético Paranaense versus Flamengo tem início às 16 horas. A odd dá um equilíbrio técnico para ambas as equipes. Na classificação, ambas as equipes não passam por um bom momento, claro, é apenas a quarta partida, mas Flamengo e Atlético estão com 3 pontos em 3 jogos, somando 2 derrotas e apenas uma vitória. Lembrando que em sequência individual, o Paranaense sofreu gol nos últimos 5 jogos, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 gol. Ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. Em 4 de 5, a equipe do Paranaense perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. E o Flamengo sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Lembrando que em confronto direto, o Flamengo vem a 3 vitórias consecutivas, 4 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. O mais recente foi 1-0 para o Flamengo. Lembrando que a equipe do Flamengo atuou pela Libertadores, ficou no 1-1 diante do Racing. O Racing estava com a menos, depois o Flamengo teve uma expulsão e o Racing conseguiu empatar com gol de falta. E o Paranaense conseguiu surpreender o Libertad, sacanagem, venceu fora de casa. Para essa partida, acredito no jogo para casa ou fora, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo entre São Paulo versus Internacional, início às 16 horas. A odd paga 1,95 na vitória do São Paulo, que nas 3 primeiras partidas está com 4 pontos na 8ª colocação, e o Inter ainda está invicto, 4º colocado, 7 pontos em 3 jogos. Em sequência individual, o São Paulo vem a 5 jogos de invencibilidade, o Inter vem a 8 jogos de invencibilidade, em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca. Em confronto direto, o mais recente deu Inter por um placar de 1-0. Então, é um duelo interessante, é um duelo do Dorival Júnior, meu amigo, diante do treinador do Internacional. Um bom treinador também, muito experiente. Então, vejo um clássico muito acirrado. Acredito que não será um clássico para poucos gols, como foi os anteriores. Então, vou acreditar no mais de 1,5, probabilidade 2-1 jogo. Botafogo versus Atlético Mineiro, início às 18h30. O Botafogo é o atual líder, 100% de aproveitamento, com 9 pontos em 3 jogos. E o Atlético Mineiro, 10º colocado, com 4 pontos em sequência individual. O Botafogo vem a 13 jogos de invencibilidade e o Galo vem a 4 jogos de invencibilidade. Lembrando que em 5 de 7 saiu ambos marca para o Galo. E o Botafogo foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 9 jogos. Para essa partida, o Botafogo chega de um empate aí em casa pela Copa Sul-Americana diante da LDU. Meu amigo, o Galo vem de uma vitória pela Libertadores, entrou no ritmo, mas para essa partida, atuando em casa, acredito que o Botafogo possa vencer. Então vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa nesse duelo dos alvinegros. Vamos agora para o jogo do Goiás versus Palmeiras, início às 18h30. A equipe do Palmeiras, 7 pontos, é o terceiro colocado, e o Goiás tem apenas 3 pontos na 16ª colocação. Em sequência individual, o Palmeiras vem a 8 jogos de invencibilidade, em 8 de 10 saiu mais de 2,5. Lembrando que, em confronto direto, o mais recente deu Palmeiras, 3-0. O Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima diante do Barcelona do Equador. Fora de casa, para essa partida, vou acreditar
no jogo para mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1 jogo. E claro, em opção de mini ou possível zebra, podemos estar deixando aí este casa com empate e também o Internacional com empate como opção de mini ou possível zebra para você que gosta de apostar em mini opção de possível zebra. Temos agora o jogo do Grêmio versus Bragantino, início às 18h30. O Grêmio é o 7º colocado com 6 pontos e o Braga 12º com 4 pontos. Em sequência individual, o Braga vem a 3 jogos sem vitória, o Grêmio sofreu gol nos últimos 3, em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, 3-0 Grêmio mais recente. Para essa partida, atuando em casa com o apoio da sua torcida, vou acreditar neste Grêmio com empate ou empate anula, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série B, Ponte Preta versus Ceará, início às 11 da manhã. A Ponte Preta é o 12º com 4 pontos, o Ceará 15º com 3 pontos. Em sequência individual, o Ceará sofreu gol nos últimos 10 jogos, em 8 de 10 saiu mais de 2,5, é o atual campeão da Copa do Nordeste, o último confronto deu Ponte Preta. Bom, o atual campeão da Copa do Nordeste para essa partida foi com a dica mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 fora. Sport Recife versus Guarani, início às 19 horas, o Guarani 9 pontos na terceira colocação e o Sport 1 ponto na 18ª colocação, claro, tem 3 jogos a menos. Em sequência individual, o Sport vem a 4 jogos sem sofrer gol, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, mais recente, deu o Sport atuando em casa, 2-1. É um jogo muito equilibrado, vou acreditar no mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para a Inglaterra Premier League, o jogo do Newcastle versus Arsenal, início às 12 da tarde. E lembrando que na classificação, o Newcastle é o terceiro colocado com 65 pontos e o Arsenal é o segundo colocado com 78 pontos, um ponto a menos que o City, só que o City tem um jogo a menos. Atuando em casa, Newcastle faz a 5ª melhor campanha. Atuando fora, o Arsenal faz a melhor campanha, meu parceiro, em sequência individual. Newcastle vem a 3 jogos, 3 vitórias, a 6 jogos sofreu gol. A 6 jogos saiu mais de 2,5 gol. E o Arsenal vem a 8 jogos sofrendo gol. A 7 saiu mais de 2,5, em 8 saiu ambos marcam, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em 7 de 9 venceu o primeiro tempo e o confronto mais recente que teve foi 0-0. Lembrando, o Arsenal só resta uma opção, vencer ou vencer. Porque se tropeça, o City já está praticamente com o campeonato na mão. E se tropeça, vai dar de mão beijada, como já deu aí, perdendo os 2 confrontos para o City e vindo de tropeços em jogos. Então, para essa partida, vou acreditar nesse fora com empate, probabilidade 2-1 fora. Vamos agora para o West Ham versus Manchester United, início às 15 horas. Na classificação, o Manchester é o 4º colocado com 63 pontos e o West Ham 15º com 34 pontos. Lembrando que atuando em casa, o West Ham faz a 15ª campanha, atuando fora, o United faz a 5ª melhor campanha. Em sequência individual, a equipe do West Ham vem a 3 derrotas consecutivas, 3 jogos sofreu gol. Em 5 de 7 saiu ambos marcam, 6 saiu mais de 2,5. O United vem a 3 confrontos, 3 vitórias. O mais recente 3-1. Tem grande elenco para vencer essa partida, apesar de um tropeço no último minuto diante do Brighton. Então vou acreditar nesse fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Vamos agora para a Itália Série A, o jogo da Atalanta versus Juventus, início às 7h30. Na classificação, a Atalanta é a 5ª colocada com 58 e a Juve 63 pontos na terceira colocação. Atuando em casa, a Atalanta faz a 8ª melhor campanha e a Juve faz a 8ª melhor campanha fora de casa. Em sequência individual, a Atalanta vem a 3 vitórias consecutivas, a 4 sem derrotas. Lembrando que sofreu gol nos últimos 8, em 5 de 7 saiu mais de 2,5. E em confronto direto, a Atalanta vem a 3 confrontos sem derrotas, o mais recente 3-3. É um jogo que vou optar na linha de gols, porque é uma briga direto pelo G4, é que vai definir a Champions da próxima temporada na fase de grupo. Então vou no mais de 1,5, probabilidade 2-1 jogo. Napoli versus Fiorentina, início às 13 horas. O Napoli é o atual líder.
com 16 pontos à frente da Lazio, para mim já é campeão antecipadamente, já foi campeão, e a Fiorentina é o oitavo colocado com 46 pontos, então não tem muito o que argumentar. Napoli faz a segunda melhor campanha atuando em casa, Fiorentina décima campanha, o Napoli só vai jogar para cumprir tabela, em sequência individual vem a 4 jogos sem derrotas, e a Fiorentina vem a 3 jogos sem derrota. O confronto mais recente foi 0-0, o Napoli vem de um empate diante da Udinese, fora de casa, é o atual campeão, então diante disso não vou no Napoli, vou no mais de 1.5, probabilidade fica a critério do apostador, e já que o Napoli é o campeão, só vai jogar para cumprimento de tabela, podemos deixar também uma Fiorentina com empate como uma boa opção de mínimo possível zebra, você que gosta de zebra. Vamos agora para a Alemanha Bundesliga, Dortmund versus Wolfsburgo, início às 12h30. O Dortmund é o vice-líder com 61 pontos. Se o Bayern venceu, está a 4 pontos à frente, mas o Dortmund tem que vencer o Wolfsburgo, que vem na sétima colocação com 46 pontos, mas o Dortmund tem a melhor campanha atuando em casa, e o Wolfsburgo faz a terceira melhor campanha fora de casa. Em sequência individual, o Dortmund vem a 4 jogos de invencibilidade. Em 6 de 8 saiu ambos marcam mais de 2.5. O confronto mais recente na casa do Wolfsburgo, o Wolfsburgo levou a melhor. Para essa partida, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Bom, pelo campeonato francês, vamos deixar de lado até o momento. Vamos para Portugal, Primeira Liga. Paços de Ferreira versus Sport de Portugal. Início às 16h30. A equipe do Paços é o 17º colocado, vice-lanterna. E o Sport de Portugal, 64 pontos na quarta colocação. Em sequência individual, o Sport vem a 4 jogos de invencibilidade, em 4 de 5 saiu mais de 2.5, vem a 14 vitórias consecutivas, a 19 confrontos sem derrotas. O mais recente venceu de 3-0, precisa vencer para se aproximar no grupo do vice-líder aí, tem chance de buscar a vice-liderança, até mesmo a liderança. Então vamos com a dica fora vence, probabilidade 2-0 fora. Vamos agora para o campeonato escocês. O jogo do Hearts versus Celtic, início às 10h15, é um jogo Copa, que a equipe do Celtic vem a 24 jogos de invencibilidade, a 5 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, vem a 8 vitórias nos últimos 8 confrontos, o mais recente 3-0, vamos com a dica fora vence, probabilidade 3-0 fora. Vamos agora para o jogo do Rangers versus Aberdeen, início às 11 da manhã, a equipe do Aberdeen vem aí a 7 jogos, 7 vitórias, a 5 sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, a 7 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em confronto direto, o Aberdeen levou a melhor 2-0, mas na casa do Celtic, meu amigo, é muito improvável que o Aberdeen consiga aprontar. Então, diante disso, vou acreditar no mais de 2.5 ou no casa vence, probabilidade 3-1 casa. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de trade, dica de trade e aposta esportivas. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês Manchester United com empate, Arsenal com empate, e podemos estar deixando também esse Sport com empate. Então, Sport com empate, Manchester United com empate e Arsenal com empate é a nossa opção de tripla do canal. Outra boa opção que vocês podem estar observando seria a vitória do Borussia Dortmund, vitória do Celtic, e podemos pegar também essa vitória do Grêmio com empate. Então, duas triplas formadas como bilhete pronto para que vocês possam faturar. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!